Olá, querido, graça e paz, boa tarde para você, onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus, amém? Um pouco sumido, mas a gente vem aqui, né? A gente some por motivos pessoais, mas a gente aparece, amém? Mais uma vez, a paz do Senhor para você, onde quer que você esteja, para você, sua casa, sua família, seu ministério. Eu queria trazer uma palavra breve e rápida, irmãos, em nome de Jesus, para não tomar tempo, que tocou no meu coração. Eu gostaria que você abrisse comigo, em nome de Jesus, em Mateus, irmãos, em nome de Cristo Jesus, 26, 69. Mateus 26, 69. Amém? E fala, Pedro nega conhecer Jesus. Amém? Vamos meditar no versículo 69, em nome de Jesus. Mateus 26, 69. Ora, e Pedro estava sentado fora no pátio, e, aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que diz. Versículo 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada a viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou uma vez, com juramento, não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, Pedro tem uma história, né? Se nós formos parar para ver a história de Pedro, ele foi um que foi avisado antes do galo cantar. Pedro foi um que confessou que Jesus Cristo era Filho de Deus. Se você for aqui em João, meu irmão, em João pegar, você vai ver aqui, querido, que fala em Mateus melhor, né? Mateus falando, Mateus 16, ele fala assim, ó, e Simão Pedro respondeu e disse, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Se você pegar Pedro, ele andou no pátio, escondendo de Jesus. Ele foi um que ficou durante a fogueira. Pedro foi aquele, e quando Jesus falou que o galo cantasse, antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negaria. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente ao deparar com Jesus, né? Pedro, ele foi um que foi líder da igreja primitiva, né? Pedro tem uma história muito grande. Pedro, se você pegar, ele foi um que ao se converter, meu querido, ele pregou para mais de 3.000 almas, ganhou mais de 3.000 almas. Mas Pedro, antes, irmão, de tudo isso, Pedro negou. Pedro fugiu de Jesus. Pedro dormiu no Getsemane, né? A Bíblia fala que ele dormiu. Jesus manda ficar a sós ali, enquanto ia orar, ficar aqui enquanto vou orar. Ali, Jesus, quando vai orar e volta, encontra Pedro dormindo e os demais discípulos. Jesus voltou, foi orar novamente, voltou, encontrou eles dormindo. E Jesus faz uma pergunta, será que você não poderia vigiar 1 hora sequer comigo? Muito bem. Mas Pedro, irmão, com tudo isso, ele tinha um chamado do Senhor Jesus.
Muitas vezes, irmão, nós temos um chamado, mas antes desse chamado, muitas vezes nós iremos passar por um processo. Vamos muitas vezes querer negar Jesus. Vamos querer voltar atrás. Vamos querer desistir do nosso chamado. Muitas vezes vai vir barreiras, vai vir obstáculos, vai vir problemas que muitas vezes que façam nós queremos desistir da caminhada cristã, da jornada cristã. Mas se você for ver a história de Pedro, Pedro foi um que Jesus interrogou ele quando eles comeram com Jesus. Jesus depois vai e faz uma pergunta: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, então apacenta meus cordeiros. Jesus vai de novo, faz uma pergunta, né? Faz a pergunta e ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, melhor dizendo. Enfim, e tem um interessante aqui, que tem um pedaço que diz assim, ó: na verdade, te digo, que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito disse-lhe, segue-me. Seja, a história de Pedro é uma história muito bonita. Se nós pararmos, formos refletir direitinho, é muito bonita. Olha aqui, ó, irmão. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se este o amava. Na primeira vez, Jesus disse: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? No texto grego foi usado o termo ágape, que se refere ao amor volitivo, sacrificial. Na segunda vez, Jesus repetiu a pergunta, usando novamente o termo grego ágape, mas ficou somente Pedro. Na terceira vez, Jesus usou o termo grego filho, que significa afeição, afinidade ou amor fraternal. Estava perguntando a Pedro: você é meu amigo? Nas 3 vezes em que foi interpelado por Jesus, Pedro respondeu utilizando o termo grego filho. Jesus não estava em busca de respostas rápidas e superficiais. Ele tem a habilidade de alcançar o âmago de qualquer questão. Pedro teve que enfrentar os seus verdadeiros sentimentos e motivações quando Jesus o confrontou. Como você responderia a Jesus? Lhe perguntasse: você me ama? Você realmente ama Jesus? Você é amigo dele? Enfim, Pedro ele foi interrogado 3 vezes. Assim somos nós. Muitas vezes somos interrogados: será que nós mesmos verdadeiramente amamos Jesus de todo o coração? Será que estamos prontos para negar a si mesmo, como diz a Bíblia, e seguir Jesus? Será que estamos prontos? É uma pergunta que eu deixo nessa tarde para mim e para você. Olha aqui, irmão, preste atenção. Personalidade. Pedro era extrovertido, radical, sincero, guiado pela ação. Ele falava o que pensava, sempre estava na vanguarda do grupo de discípulos. O encontro
Jesus, irmão de André. Jesus, irmão. Não, perdão. Eu encontro. Perdão aqui. O encontro. Seu irmão André afrontou a Jesus ao reconhecê-lo. Jesus mudou seu nome de Simão para Cefa, ou Pedro, que significa rocha, indicando o caráter que seria forjado nele. A restauração e o ministério. A negação não foi o fim da história de Pedro, mas o ponto de partida para a sua maturidade. Uma coisa que nós precisamos é amadurecer a cada dia espiritualmente. Precisamos cada dia melhorar na nossa vida espiritual, nos preparar espiritualmente a todo instante, a toda hora. O perdão. Após a ressurreição, Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. Foi o que eu falei aí. A cada resposta afirmativa, o mestre o comissionou a apacentar o seu rebanho, restaurando plenamente ao ministério. Foi o que eu falei. O pendor pentecostal, cheio do Espírito Santo, no Pentecoste, Pedro pregou com coragem e ousadia, vendo milhares de pessoas se converterem no mesmo dia. Foi o que eu falei. Pedro pregou para mais de 3.000 almas e ganhou 3.000 almas para Jesus na pregação, a qual se converteram. Amém? A liderança. Ele assumiu à frente da igreja primitiva em Jerusalém e foi fundamental na expansão do evangelho, inclusive rompendo barreiras culturais ao pregar aos gentios, como na casa de Cornélio. Enfim, irmão, Pedro, por mais que ele fez, como eu li aqui, uma coisa que me chamou interessante aqui, irmão, de Pedro aqui, que Pedro, a personalidade dele era extrovertido, né? Radical, sincero, guiado pela ação. Ele falava o que pensava e sempre estava na vanguarda do grupo de discípulos. Voltando aqui que eu falei mais abaixo, o encontro. Seu irmão André apresentou a Jesus ao reconhecê-lo. Jesus mudou seu nome de Simão para Cefas, quer dizer Pedro, que significa rocha, indicando o caráter que seria forjado nele. Pedro era uma pessoa sanguínea, né? Mas Pedro se converteu. Pedro era pescador, passou a ser pescador de homens, de alma. Enfim, querido, precisamos entender que precisamos a cada dia, irmão, negarmos a nós mesmos. Precisamos amadurecer a cada dia mais. Precisamos a cada dia mais melhorarmos na nossa vida espiritual. Precisamos, irmão, Irene, que Deus abençoe, nossa irmã Irene, em nome de Jesus. Precisamos a cada dia avançar e pregar o Evangelho para que almas sejam ganhas, almas sejam convertidas, almas sejam libertas, vidas voltem ao primeiro amor. Muitas pessoas, irmão, estão longe do Evangelho, muitas pessoas estão longe do amor de Deus, muitas pessoas, irmão, aí, que pregavam a palavra, que pregavam o Evangelho, que pregavam Jesus, que falavam do amor dele, pessoas que louvavam, pessoas, irmão, que tocavam, enfim, tinham o seu ministério e largou Jesus, virou as costas para ele. Não está sendo diferente? Hoje, muitas pessoas têm virado as costas para Jesus. E muitas almas lá fora precisando ouvir a palavra de Deus. Precisamos voltar ao Evangelho, voltar ao evangelismo, fazer evangelização, irmão, porque
É através da evangelização é que vidas são convertidas. É através da evangelização que vidas são ganhas para Jesus. É através da evangelização que vidas, irmão, são incomodadas pelo Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós temos por obrigação de pregar a palavra. Eu prego, o Espírito Santo convence e Jesus é quem salva. Né? Não precisamos, irmão, pregarmos, irmão, para agradar A ou B ou C. Temos que pregar a palavra, pregar a verdade que cura, que salva e que liberta. Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Jesus está dependendo de mim, Ele está esperando o melhor de mim, Ele está esperando de mim, Ele está esperando de você, meu querido, que possamos levar o ide do Senhor Jesus, como diz Marcos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas depende de quem? Depende da igreja, depende do povo de Deus marchar, continuar marchando, como foi falado para Moisés. Moisés, diz o meu povo que marche. Precisamos continuar, irmão, no propósito da palavra, no ministério da palavra, pregando a palavra com amor. Eu tenho convicção que será através da palavra que vidas serão convertidas, vidas serão salvas, vidas serão transformadas pelo poder de Deus, pelo poder da palavra. Amém? Eu convido a você, talvez você está frágil na fé, está fraco na fé, talvez você está desanimado, você está, muitas vezes, botando obstáculo, barreira, para não estar na casa do Senhor. Eu convido a você a deixar esse desânimo, este cansaço, esta fadiga, isso que tem te incomodado. Eu quero dizer para você que você é bênção na mão do Senhor. Não deixe que a vergonha tome conta de você. Quantas pessoas, irmão, que largou a igreja, largou Jesus, hoje não quer voltar, porque tem vergonha. Epa, Jesus está de braços abertos te esperando. Basta você dar o seu primeiro passo. E eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Assim como Pedro foi transformado. Um homem que era radical, um homem difícil, sanguíneo, um homem que com uma espada cortou a orelha de Malco. Um homem que negou Jesus 3 vezes. Um homem que, na verdade, ganhou 3.000 almas para Jesus na sua conversão. Depois de ter caído na real, ele pegou para 3.000 almas, ganhou 3.000 almas. E não é diferente. Basta você dar o seu primeiro passo. Talvez o seu ministério está enterrado. Você está enterrando o seu ministério. E às vezes, Deus está esperando de você para que você vá lá fora e diga para outras vidas que Jesus cura, salva, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo. Eu convido a você, jovem, você desviado, você afastado, que volte para Jesus enquanto há tempo. Que Jesus um dia irá voltar para buscar a sua igreja. E nós prestaremos conta nesse grande dia. Amém? Uma pequena palavra, para dizer que eu não trouxe palavra, mas eu deixo para você esta mensagem. Pedro foi aquele que pregou para o coxo na Porta Formosa. Enfim, se você for parar para analisar, irmão, a história de Pedro é linda. Porque um homem que outrora ele recuava do mestre, fugia do mestre, mas um dia não teve por onde correr. Ele se encontrou com Jesus Cristo e ali chorou amargamente, e ali verdadeiramente veio a sua conversão. Foi onde ele começou a pregar a palavra, ganhar almas para o reino de Deus, ganhar vida. Então convido você,
Deixa a vergonha de lado, deixa tudo aquilo que tem impedido de você estar na igreja e volte para o Mestre, porque é tempo de nós estarmos pregando a palavra. Agora eu quero fazer um convite a você também, irmão. Vamos estar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. Existem muitas pessoas aí enfermas, existem muitas pessoas doentes, muitas pessoas precisando de oração. E a oração de um justo pode muitos em seu ser feito, né? Então, eu convido a você, vamos estar orando, porque tem muitas pessoas aí carentes, precisando de oração, né? A doença tem assolado muitas pessoas, né? Vamos orar pela família. Eu convido você também a estar orando pela família, né? Que é muito importante, porque hoje existe muitas barreiras no lar, né? Muitos obstáculos, pessoas que não só estão enfermas, mas muitas vezes também estão com outros processos particulares, né? E precisam de uma resposta de Deus. Vamos estar orando. Vamos estar orando também, irmão, aqueles que estão desempregados. Quantas pessoas estão aí precisando de uma porta de emprego, né? Precisando colocar o seu pão de cada dia na mesa, e muitas vezes, irmão, não consegue, sai de madrugada buscando essa porta de emprego, mas eu creio que através da oração, essa porta de emprego, ela pode se abrir. Vamos orar por aquele também que está com um processo na justiça, né? Tem pessoas com processo na justiça há muitos anos e muitas vezes está arquivado ali e o juiz não toma uma providência, nada acontece, mas que esse arquivo possa sair, né? Esse processo que está arquivado possa sair e o juiz possa dar a resposta, a vitória, àquela pessoa que tem esperado há tanto tempo. Amém? Vamos orar também pelos missionários da igreja. Vamos estar orando pelos missionários, vamos estar orando pelas missionárias, vamos estar orando pelos evangelistas, vamos estar orando pelos pastores espalhados por este mundo inteiro, né? Não são poucos, são muitos pastores, e ser pastor não é tão simples. Ser pastor não é só ter uma carteira de membro, ser pastor não é só ter uma credencial. Ser pastor, irmão, tem momentos que ele não tem tempo nem para ele. Eu tiro isso pela minha igreja, né? Porque o pastor da minha igreja, ele atende um atrás do outro, muitas vezes não tira tempo nem para ele. Então, quando eu trago a mensagem de Pedro, muitas vezes, irmão, nós não temos que querer não, né? No momento que você aceitou Jesus, no momento que você também assume um ministério, você tem uma responsabilidade muito grande, que é de estar ali para poder levar a palavra de Deus, isso, né? Apoiar, dar suporte ao pastor da igreja, né? Então, vamos estar orando pelos obreiros, vamos estar orando pelos diáconos, pelos presbíteros, auxiliares de trabalho, vamos estar orando para essas vidas, que muitas vezes, irmão, por algum motivo, não vão à igreja, não estão indo à igreja, a gente não sabe porquê, né? Mas vamos estar orando. Se for frieza espiritual, que cai por terra, né? E volte para a sua responsabilidade ministerial, né? Eu não sou pastor, mas trago aqui um apoio para a igreja, para que possa, né, nós como obreiro, irmão, entender isso. Eu não estava passando bem esses dias, ontem não estava passando bem, mesmo assim eu peguei o carro e fui, entendeu? Então é desse jeito, tem hora que a gente não tem que querer não tem para onde nós fugirmos, tem hora que não tem como a gente deixar o pastor de lado. Ele não pode trabalhar sozinho, ele depende de mim, depende dos obreiros, depende, né, da liderança, para que possa a igreja ir adiante. Então precisamos estar orando pela igreja, orando pelos pastores, orando para que a obra de Deus ela avance. Amém? Que não venhamos fazer
segundo aquilo que muitas vezes o nosso coração pede, né? Vamos fazer aquilo que o Espírito Santo determina, amém? Levar a palavra e continuar falando de Jesus Cristo para que vidas sejam ganhas em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu entrego essa pequena mensagem nas tuas mãos que eu deixei para você aí. Esse pedido que eu fiz aí, vamos despertar, igreja, você tudo que dorme, né? Vamos despertar, porque existe muita gente sonolenta, né? A Bíblia fala que há muito fraco, muito enfermo, muitos que dormem. E existe mesmo, irmão. Porque muitas vezes deixa os problemas tomar conta de si. Né? E quando você deixa os problemas tomar conta de si, a frieza, ela entra, você vai fraquejando na fé, daqui a pouco você não quer nem estar na igreja. Eu volto a fazer um convite a você, não deixe que entre no teu coração a frieza, porque o diabo ele quer isso aí, que você fraqueje, que você desanime e vai bater palma, né? Porque o inimigo das nossas almas, a vontade dele é o quê? Ele veio para destruir. A Bíblia fala que o ladrão veio para roubar, veio para matar e destruir, mas Jesus disse assim, ó, eu vim para dar vida, vida em abundância, amém? Então eu deixo para você nessa tarde a mensagem, essa pequena saudação, e eu queria fazer uma oração para você antes de terminar, amém? Aonde você estiver aí agora. Irmã Irene Costa, mais uma vez, que Deus abençoe, amém? Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro na tua presença, te pedindo perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Ó Deus, quer entregar na tua mão o teu povo, quer entregar na tua mão a igreja, quer entregar nas tuas mãos aqueles que estão enfermos. Quantas pessoas aí estão enfermos, Senhor? Que haja cura. Tu é o médico dos médicos, tu é médico por excelência, tu é aquele que cura, tu é aquele que salva, tu é aquele que liberta. Deus, vai de encontro em nome de Jesus a cada causa. Quer entregar o nosso presbítero Sérgio nas tuas mãos, quer entregar a nossa irmã Elisa nas tuas mãos. Abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer entregar nas tuas mãos, ó Deus, nosso presbítero Cid, que está em casa, que ele venha se recuperar o mais rápido possível. Em breve o Senhor possa estar conosco, em nome de Jesus. Abençoa ele, a sua esposa Elizabeth, em nome de Jesus. Abençoa o nosso pastor Daniel Nobre, ele venha se recuperar também, Senhor, em nome de Jesus. O seu sogro, ó Deus, ser com ele, em Cristo Jesus. E os demais enfermos, Senhor, quantas pessoas estão enfermas, tem pessoas, Senhor, que precisam de um milagre, de uma cura, de um milagre. Só sabemos que só o Senhor pode entrar com providência. Eu entrego nas tuas mãos em nome de Jesus. Eu entrego aqueles que estão em busca de uma porta de emprego. Tu pode abrir essa porta de emprego. Tu é aquele que abre porta onde não tem porta. Vai de encontro em nome de Jesus. Deus abençoa esta vida que sai pela madrugada, Senhor, em busca do seu alimento. Em nome de Jesus. Abençoa aqueles que têm um processo na justiça. Quantos estão aí, Senhor, com um arquivo, estão com o processo arquivado. Mas tu pode mudar essa situação, Senhor, e usar um juiz e dar a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa os missionários, abençoa as missionárias, abençoa os evangelistas. Deus abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão levando as boas novas, em nome do Senhor Jesus. Continua abençoando, Senhor, dando vitória a esses homens, essas mulheres que estão no campo missionário, muitas vezes dando até a sua vida pelo amor de muitos, ó Pai, por resgate de muito. Ó Deus, ser com essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa, Pai, o Campo do Rocha, abençoa o nosso pastor presidente, abençoa os demais pastores auxiliares, continua dando graça, sabedoria, mansidão, domínio próprio, equilíbrio, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam continuar levando o hino do Senhor, guiando o seu rebanho, assim como meu Pai, Jesus fez a interrogação a Pedro, tu me amas? E Pedro respondia, sim, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas, que assim possamos, ó Pai, como ministro da Tua Palavra, possamos fazer a nossa parte, Senhor, levando a Tua Palavra, dando, Senhor, o melhor de nós para a Tua obra. Ó Deus, abençoa esta tarde
abençoa minha mãe, abençoa o céu em nome de Jesus, abençoa a Cleide, seu pai, abençoa os demais enfermos, abençoa, Senhor, a Francisca, Senhor, abençoa, Senhor Francisco, melhor dizendo, abençoa a Márcia, Senhor, o cunhado do nosso irmão Daniel Charmon. Ó Deus, abençoando ali, Senhor, cada um, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que eu não lembro, abençoa da mesma forma. Trabalha nesta tarde, Senhor. Continua abençoando a tua igreja. Continua abençoando o teu povo. Aqueles que, Senhor, se coloca na brecha para levar a tua palavra, para levar o ídolo do Senhor Jesus. Continua abençoando, ó Deus, dando vitória em nome de Jesus. Deus, eu entrego cada um nas tuas mãos nesta tarde. Assim eu te peço e agradeço em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Saiba que o melhor de Deus está por vir. Graça e paz.